É isso aí, galera. Vamos comentar sobre os dividendos do ALZR11, famoso Alzirão da Massa. Fundo que muita gente gosta, é um fundo bem diversificado em termos de estratégia. Começou ali com laje barra galpão, agora tem investimento até em data center, inclusive até fez um anúncio de compra ali de um imóvel voltado para data center. Tá? Então é um fundo que realmente está ali bem diversificado em termos de segmento. E aí, no vídeo de hoje eu vou comentar um pouquinho ali sobre os últimos dividendos do ALZR. Beleza? Mas antes de entrar aqui no conteúdo, eu quero pedir para você dar aquela força marota para o meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, aproveita, deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhum conteúdo novo, já clica aí no sininho. Se você tiver interesse na minha assessoria de investimentos aqui pela XP, tô deixando meu Instagram aqui na descrição do vídeo, me manda uma mensagem, a gente conversa. Se fizer sentido, a gente avança com a assessoria, tá? E tô deixando dois outros links aqui na descrição. Um deles é para a minha comunidade de investimentos, um curso com aulas gravadas e também acesso ali por um ano, tanto ao curso e um grupo exclusivo no WhatsApp para tirar dúvida, para poder receber ali oportunidades, tá? Um ano de acesso na comunidade de geração de renda e tô deixando um outro link aqui também, que é a minha calculadora de preço teto de fundos imobiliários, uma ferramenta que vai te ajudar ali a descobrir se um fundo tá barato ou caro no mercado. Beleza? Galera, vamos lá. ALZR, fundo aí, no momento que eu estou gravando aqui, dia 22, o fundo fechou a 114,32, tá ali com PVP de 1,08, uma liquidez ali na casa de 1,2 milhão e teve ali uma redução dos dividendos. O fundo vinha ali na média de 82 centavos, caiu para 80, pagou 79 e agora vai pagar 77 no dia 25. Beleza? Então, galera, vamos dar uma olhadinha aqui, comentar um pouco sobre esse dividendo, tá? Então, a Aliança soltou o relatório gerencial, beleza? Soltou aí no dia 18, e daí a gestora comenta aqui o seguinte, ó. No mês, as receitas totais apuradas pelo fundo foram quase 3% maiores do que as do mês anterior, devido principalmente às recentes atualizações pelo IPCA dos contratos de locação do nosso portfólio. Então, fundo de tijolo é uma ferramenta também interessante para te dar ali um dividendo corrigido pela inflação. Só que essa correção ela acaba sendo mais espaçada, ela é de forma anual. Quando a gente tem um fundo de papel, esse repasse ele acaba sendo mensal. A gente pega ali a inflação de um mês, 2 meses antes, em alguns casos até 3 meses antes. Tá? Então, fundo de papel ele acaba fazendo esse repasse de forma mais dinâmica, mas um fundo de tijolo também é uma ferramenta que vai te entregar um dividendo corrigido pela inflação, só que num espaço maior. As despesas se mantiveram praticamente estáveis e relembramos que o desinvestimento do imóvel IPG não foi concluído ainda e, nesta fase, seguimos sem receita nele, mas com despesas recorrentes atreladas, bem compensadas pela multa recebida pela devolução antecipada do imóvel no valor de 5 milhões, correspondente a mais de 30 vezes o aluguel vigente na ocasião da devolução. Aqui uma política do ALZR é fazer contratos atípicos. Então, se você tem uma rescisão antes do vencimento, a multa contratual ela vai ser proporcional à quantidade de aluguéis que faltavam. Então, aqui a gente tem um ponto que é o seguinte, o fundo está recebendo a multa rescisória, só que ele não conseguiu vender esse imóvel, então ele continua tendo as despesas, mas não está gerando receita. Então, você acaba tendo um imóvel que está ali, sem gerar receita, gerando despesa, a multa gera uma compensação, mas você acaba tendo despesa. Então, isso, querendo ou não, acaba impactando também a distribuição ali do fundo. Beleza? Apesar de você ter tido uma receita maior, você tem ali uma despesa que está se mantendo, tá? Justamente porque o fundo não está conseguindo vender esse imóvel, tá? E um ponto que eu quero chamar a atenção aqui no ALZR é na questão da distribuição dos resultados, tá? E aqui a gente tem um histórico até bem interessante para a gente poder olhar. Quando a gente pega aqui julho de 2023, o resultado que a gente teve aqui foi de 13 milhões, tá? Ou seja, 1,32 por cota, e o fundo distribuiu ali um pouco mais de 8 milhões. Ou seja, o fundo aqui nesse caso, ele fez caixa. Então ele teve um resultado maior, mas ele optou por fazer caixa. Então distribuiu menos. Já em agosto, a gente teve uma distribuição também de 83 centavos por cota, um resultado de 87. Então ele também acabou fazendo um caixa aqui. Em julho, a gente teve um caixa de 49 centavos e aqui a gente fez um caixa de 4 centavos. Daí,
De setembro em diante, o que a gente observa? Uma geração de resultado menor, resultado líquido menor, e uma distribuição ali mantendo na casa dos 83 centavos. Então aqui a gente queimou 3 centavos de caixa, aqui a gente queimou 15 centavos de caixa, aqui a gente queimou 12 centavos de caixa. Então 12, 15, 27 com 3, 30 centavos de caixa que foram queimados aqui para manter a distribuição em 83 centavos. Aqui em dezembro a gente teve uma redução na distribuição, porém a gente ainda teve queima de caixa. Perceba que o resultado distribuído foi acima do resultado líquido que o fundo teve. Beleza? Então perceba que a gente teve aqui essa queima de caixa também. Porém, no acumulado do segundo semestre, a gente vê um resultado aqui de 50 milhões, tá? Líquido, e uma distribuição de 48. Então a gente teve no saldo do segundo semestre um saldo ali positivo de 16 centavos por cota, uma reservinha ali no segundo semestre de 16 centavos por cota. O fundo distribuiu menos do que ele teve de resultado operacional. Tá? E perceba, né, em julho a gente fez um caixa razoável porque a gente teve receita extraordinária. Agosto também teve uma receitinha, setembro também teve uma receita, tá? Mas quando a gente olha as receitas imobiliárias, elas ficam nessa linha de 6 milhões, 7 milhões, beleza? Então, a gente teve resultados mais altos aqui porque a gente teve receita extraordinária, gestão ativa, beleza? Quando a gente olha para 2024, pega janeiro, a gente observa aqui que o fundo segue queimando caixa para poder manter o dividendo. Tá? Então a gente teve um resultado de 7 milhões em janeiro, uma distribuição de 7,2 milhões de resultado operacional e uma distribuição de quase 7,9, tá? 80 centavos. Então a gente queimou aqui 7 centavos por cota. Em fevereiro a gente queimou aqui 8 centavos por cota, um resultado de 72 líquido, tá? Mas uma distribuição de 80. E daí março, redução aqui nos dividendos, que é o dividendo que vai ser distribuído agora dia 25 de abril. Então a gente teve um resultado líquido de 7,3 milhões e uma distribuição de 7,6. Então uma queima aqui de mais ou menos 3 centavos por cota. E aí, no acumulado do primeiro semestre, a gente está tendo uma queima de 17 centavos por cota. Beleza? Então a gente teve um resultado operacional de 2,20, porém uma distribuição de 2,37. Tá? Então é válido pontuar que o ALZR tem feito ali algumas reduções, tá? Quando você olha o acumulado, ele tem feito algumas reduções nos dividendos, tá? A gente tem ali o impacto do IPG, porém a gente observa que o fundo tem queimado caixa para poder sustentar o dividendo e ele tem reduzido ali o patamar de dividendos. Anderson, o fundo está ruim? Não, o fundo não está ruim, não entenda mal, tá? Estou trazendo só esses dados aqui porque de fato é o que tem acontecido, tá? Mas o fundo não está ruim, tá? Todos os imóveis continuam alugados, tá? 100% dos contratos atípicos, o que traz muita segurança. O fundo está fazendo uma diversificação, vai começar agora uma exposição em Porto Alegre, então o fundo vai diversificar aqui para a região sul, tá? O fundo, como eu falei no início do vídeo, tem uma boa diversificação em termos de segmento, prazo médio de vencimento de contratos é algo muito interessante, boa diversificação também de segmentos, inquilinos aqui que faturam pelo menos $1 bi, tá? Então o fundo está rodando bem, tá? Não há motivo para se preocupar. O fato é, o fundo tem queimado caixa nos últimos meses para poder sustentar o dividendo. No segundo semestre o fundo fez um pouquinho de caixa no acumulado, no primeiro semestre desse ano o fundo já queimou caixa para poder sustentar o dividendo. Mas, no geral, o fundo está rodando bem. Não há motivo para histeria. Beleza? É um fato, o fundo está queimando caixa, mas a gente tem ali o impacto da venda do IPG, o fundo conseguindo vender ali, ele vai conseguir repor o caixa, beleza? O fundo está conseguindo rodar bem e tem bons fundamentos, mas é evidente que ele está queimando caixa para sustentar o dividendo e ele tem reduzido gradativamente o dividendo. Beleza? Então era o que eu queria trazer aí no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro. Reforça os pedidos que eu fiz aí no início. Deixa o like, se inscreve, clica no sininho. Se tiver interesse na minha assessoria, me manda uma mensagem. Se tiver interesse tanto na comunidade quanto na calculadora, os links estão aqui na descrição. Beleza? Então é isso. Nos vemos num próximo conteúdo. Um forte abraço.